Pais amados, tudo bem? Estamos aqui para meditar um pouco mais na Palavra de Deus sobre esse assunto tão precioso que é o trabalho de missões. Eu peço que você possa abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19, um texto que eu tenho já falado bastante, seja aqui nas nossas meditações, nossos vídeos. Eu gosto desse texto e às vezes eu paro meditando, né? Sento num canto e estou lendo, releio, medito e estou remoendo esse texto porque, claro, a gente medita em toda a palavra, né? Mas tem aqueles textos assim que Deus nos leva muitas vezes a você remoer e te levar a reflexionar daquilo que você está fazendo. E Mateus 28 acho que tem sido assim, de um tempo para cá, um texto que tem me impactado bastante. Mas algo aqui que eu quero tirar aqui do versículo 19 é o seguinte: portanto, ide, fazei discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulo a todas as nações. A ordem do Senhor, primeiro, é que nós devemos ir. Nós devemos ir. A igreja, ela deve ir. E a ordem também é: fazei discípulo a todas as nações. E é interessante a gente lembrar que quando a gente fala de nação, a gente fala, quando nós hoje, atualmente, nós falamos de nação, nós temos uma ideia desse contexto de político atual que nós temos, né? Esse cercado, essa político, essa fronteira. O Brasil, se você olhar o mapa, você vai ver o mapa do Brasil, você vai identificar a nação do Brasil. E se eu perguntar para você onde é que está a Bolívia, você vai dar, a Bolívia está aqui do lado do Brasil, você vê o mapa da Bolívia. O Paraguai, onde é que está? Tem gente que não... Impressionante, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas não sabem. Ah, o Paraguai está onde? Ou a Bolívia está onde? Não sabe no mapa, né? Preciso olhar um pouquinho mais o mapa e identificar isso aí. Mas o Paraguai faz fronteira com o Brasil e ele está logo ao sul da Bolívia. Aí nós temos o Peru, que está ao norte da Bolívia e faz fronteira também com o Brasil. E assim vai por diante. Nós temos aí esses países, essas nações. E a palavra de Deus fala: ide as nações, ide, fazeis discípulos às nações. E nós criamos esse contexto, nós trazemos para nós essa questão. Nós temos que ir às nações. Eu tenho que ir à Bolívia. Eu tenho que ir ao Peru. Eu tenho que ir ao Paraguai. Eu tenho que ir às nações. Só que se você for pesquisar um pouquinho, eu até peço para você fazer isso aí. Faz uma pesquisa aí no Google aí. Vê quando é que começou essa forma, essa estrutura política de nação, né, como nós temos hoje. Você sabia que isso aí começou no século XVI? Não é tão velho não isso aí, no século XVI. Antes do século XVI, o sistema de organização dos povos era outro. Existiam os feudos, na época do feudalismo, né? Então, a organização do Estado, os governos, era totalmente diferente. E aí eu faço uma pergunta: se essa forma de organizar o Estado como nação começou no século XVI, o que Jesus estava falando lá há 2000 anos atrás sobre ir às nações? Então a gente vai olhar aqui essa palavra nação, a gente vai ver que essa palavra ela vem traduzida como gentil. Aí a gente gentil é porque Jesus está dizendo os judeus e os gentios. Mas não se prende somente aí. As nações, gentios aqui fala de povos. E quando a gente fala de povos, a gente fala também de etnias. Aqui são as variações dessa mesma palavra. As etnias, os povos diferentes. Então, uma ordem que o Senhor deu à igreja é que a igreja ela deveria inserir, ela deveria estar dentro de um determinado povo, comunicar o evangelho àquele povo, dentro daquele povo crescer uma igreja, ser estruturada uma igreja, ali gerar adoração, ser um lugar onde tenha adoração, onde se levante obreiros, onde o Espírito Santo trabalhe com aquele povo, onde possa levantar obreiros locais e que possa ser replicado dentro daquele povo. E que também aquele povo, com determinado tempo, ele possa também mandar os seus missionários, aqui entra também o que nós falamos de missões, possa mandar os seus missionários a outros povos
E esse missionário ele vai fazer a mesma coisa, ele vai para outro povo, ele entra naquela outra etnia, começa a pregação do evangelho, inicia-se uma igreja, levanta-se obreiros locais e a pregação do evangelho. Isso é uma replicação. É como se fosse o vírus, né? A gente tem ultimamente falado bastante de vírus, né? E visto aí pela internet, televisão, tá? Vírus, é mais ou menos isso, tá? Então o missionário, ele... A partir do momento que a igreja ela está instalada aqui, a colônia já está instalada aqui. Colônia, acho que é de bactéria. Eu sou meio leigo desse assunto aí. Mas tá. Que está instalada, está montada, ele sai desse ambiente e ele vai para um outro ambiente, que é uma outra etnia, entra lá, prega e desenvolve. Então, uma coisa que nós temos que aprender é o seguinte, sobre... O missionário ele tem que observar bastante a questão das etnias. E quando nós falamos de etnias, amado, a gente vai entender que o assunto é meio complexo. Etnias têm mentalidades diferentes, têm linguagem diferente, idioma diferente, cultura diferente. A ideia que eles têm de ver o mundo é totalmente diferente. Não adianta você chegar aqui na Bolívia, eu posso dar um exemplo, eu gosto de dar bastante exemplo aqui da Bolívia, né? Não adianta você chegar aqui na Bolívia e acreditar que a Bolívia é um povo só, que tem uma mentalidade só. Não é isso aí. Aqui dentro dessa nação existem vários povos com mentalidade diferente, tá? E o missionário ele tem que estar ciente disso e tem que se preparar para isso, porque a ordem que o Senhor nos tem dado é isso, tá? Se você não prestar atenção, você vai entrar numa mentalidade de fazer missão, numa mentalidade de nação, e você vai errar muito alvo. Porque muitas vezes você vai querer sair do Brasil para tentar entrar aqui na Bolívia e querer pregar o evangelho aos bolivianos, e você vai começar a atender um determinado povo e não atender outro. Você entra nas linhas de briga, de rixas que tem aqui local, são problemas locais que tem, tá? E você vai tender a não identificar a maior necessidade. Aqui na Bolívia existem povos que não são atendidos, né? Que não há tanto a força da igreja, o atendimento da igreja, por causa de problemas que há aqui dentro. E o missionário, muitas vezes, ele chega com aquela ideia de Bolívia e ele não vai olhar as necessidades de missões, né? Dentro dessa ordem que o Senhor nos tem dado, que é a ordem da grande comissão, tá? Dou o exemplo aqui da Bolívia, mas isso aí pode servir para qualquer outro lugar. Então, a ordem que nós recebemos é uma ordem de alcançar os povos. A ordem que nós recebemos é uma ordem de alcançar as etnias. Eu vou terminar aqui, não vou expandir muito. Eu tenho uma playlist, tá? Se você pode procurar no nosso canal aí, uma playlist onde nós falamos sobre missionário e as etnias, ou etnias, missionário, alguma coisa assim, alguma coisa de etnia e missionário. Procura aí nosso canal, vai ter uma playlist completa com vários vídeos. Eu aconselho você olhar vídeo por vídeo, tem muito assunto e você vai crescer bastante no conhecimento dessa questão de etnias e missões, tá bom? Mas deixo aqui essa palavra, é uma palavra do Senhor. Nós devemos olhar para os povos e que o evangelho seja pregado no meio dos povos para testemunho às nações, para testemunho aos povos, né? E aí o Senhor diz, então virá o fim. Amém? Forte abraço.